Oi pessoal, paz do Senhor para vocês. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre como conviver com o diferente, que é a nossa lição de número 5, que a gente estaria passando nesse domingo agora ali no templo, mas como ainda não estamos podendo reunir, nós vamos passar juntos essa lição aqui, através desse vídeo. O nosso texto bíblico dessa lição, ele se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 1 até o versículo 36. É o capítulo todo de Gênesis 37. Eu não vou estar lendo aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, a gente vai perder bastante tempo aqui só na leitura. Então eu vou pedir vocês para estar lendo aí na casa de vocês, tá bom? O capítulo 37 do livro de Gênesis, que é onde a gente vai basear essa lição. É uma história bastante conhecida, que é a história de José, dos sonhos de José, da inveja dos seus irmãos, a história que os irmãos vendem ele ali para o Egito. Uma história bastante conhecida, mas mesmo assim eu peço que vocês estejam lendo aí na casa de vocês o capítulo 37 de Gênesis. O nosso texto em destaque, que é o texto áudio, ele diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12 e versículo de número 18. É o nosso texto em destaque dessa lição, que é o nosso texto áudio. A lição, a introdução da lição vai dizer assim: quantas pessoas fazem parte da sua família? Todas são iguais? Duas perguntas. Muito provável que a resposta seja não. Por isso, conviver com pessoas diferentes de nós implica viver em família. Nesta lição, estudaremos a história de José e seus irmãos, um contexto de conflitos de pensamentos, de gerações e de sonhos a serem realizados. Neste contexto, veremos o quanto uma família pode chegar a conflitos intermináveis. Que haja sabedoria em você. Seja sábio, o instrumento de Deus para trazer a paz em meio às dificuldades da sua família. Pois a introdução aqui basicamente ela fala do tema central da nossa lição, né, que nós vamos estudar as diferenças que existem entre as pessoas, por que essas diferenças existem e que essas diferenças elas não são algo ruim, como algumas pessoas pensam, mas que essas diferenças são uma dádiva divina para as nossas vidas. Deus, ele nos fez diferentes e isso é uma coisa boa para nós, isso não é ruim. O primeiro ponto diz assim: sou diferente, e daí? Já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Uma pergunta do comentarista. Cada uma tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente. Então, basicamente o tema da nossa lição é esse, é falar sobre a diferença que existe entre as pessoas. E o comentarista deixa isso aqui bem claro para nós, dá um destaque para isso aqui no começo desse primeiro ponto. E realmente, se a gente for parar para pensar, nós somos todos diferentes uns dos outros. Eu tenho as minhas diferenças, eu sei que você que está me ouvindo tem as suas diferenças, cada um de nós temos as nossas diferenças. Eu sei que você é diferente do seu irmão, é diferente dos seus pais, é diferente dos seus primos, é diferente dos membros da sua família. Cada um de nós temos as nossas diferenças. Isso não é privilégio, pois esse fenômeno acontece com todo mundo. A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. E isso não é um privilégio exclusivo seu, você não é a única pessoa diferente. Às vezes acontecem algumas situações que a gente pensa assim: parece que só eu sou diferente de todo mundo, parece que eu penso diferente, mas não. Cada pessoa tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem a sua diferença. Isso é dessa maneira porque Deus nos criou assim, Deus nos criou diferente, Deus criou cada um com um pensamento diferente do outro. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser na vida. Isso aqui é muito interessante, Deus nos dá essa liberdade, Deus nos criou diferentes exatamente para nós podermos escolher o que nós queremos ser. Vamos imaginar se todo mundo nascesse com a mesma mentalidade, todo mundo nascesse com os mesmos gostos, com os mesmos desejos. Aí imagina se todo mundo nascesse com a mesma vontade e todo mundo decidisse que eles queriam ser médicos. Imagina se toda pessoa fosse médico, se todo mundo fosse médico.
a gente não teria outros profissionais. Então, até mesmo por isso, um dos motivos que nós somos diferentes e uma das coisas positivas de sermos diferentes, porque uns nascem com desejo de ser médicos, outros com desejo de ser advogado, outros com desejo de ser engenheiros, empresários. Cada um nasce com uma mentalidade diferente, cada um tem um sonho diferente, cada um tem um objetivo de vida diferente. E foi Deus que nos criou assim, Deus nos criou diferentes uns dos outros. Em Jesus, fomos chamados para ter uma vida em abundância, vivendo a liberdade nele e com ele. Jesus nos chamou para ter uma vida abundante e nos deu essa liberdade de escolhermos o que nós queremos ser da vida. Por isso que nós somos diferentes assim, porque nós temos o privilégio de fazer essas escolhas. Não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é a viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme ele deseja que vivamos. Nós somos diferentes e temos a liberdade de escolha, mas nós precisamos saber fazer as nossas escolhas e viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a vontade de Deus e com os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver, e dessa maneira diversa é que a nossa vida passa a ser um sinalizador da vontade de Deus, tanto dentro da nossa família quanto fora dela. Nós temos as nossas diferenças, conforme eu já falei, mas nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus para as nossas vidas. Deus ele nos dá a liberdade de escolher o que nós queremos ser, de escolher, fazer as nossas escolhas para as nossas vidas, daquilo que nós acreditamos ser melhor para nós. Mas nós precisamos pautar todas essas escolhas na vontade de Deus para a nossa vida, em obedecer a sua palavra e a sua vontade. Já que ser diferente é normal, então o que precisamos compreender? Vamos lá, uma pergunta que o comentarista deixa para nós. Uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é a de se relacionar com todos os tipos de pessoas, sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. Isso aqui é interessante. O apóstolo Paulo disse, examinem tudo, fique com o que é bom. Isso aqui é importante, pessoal, para a gente entender o seguinte. Nós vamos, na nossa caminhada, vamos lidar com todo tipo de pessoa. Conforme nós estamos falando aqui, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua diferença. E muitas vezes, principalmente vocês que estão na fase da adolescência, vocês vão se achar diferentes, principalmente dos adultos. Vocês vão achar que são diferentes dos seus pais, os pensamentos diferentes, vão divergir em algumas coisas. E muitas vezes vocês vão procurar se associar, vão procurar se enturmar com pessoas que pensem como vocês. Porque a gente tem esse desejo de estar sempre com pessoas que compartilhem dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, que nos entendam. E muitas vezes você vai procurar estar com essas pessoas. E isso não é de todo errado, só que você precisa aprender com o conselho do apóstolo Paulo, ver tudo, conviver com tudo e reter aquilo que é bom. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. Você pode ter os seus amigos, você pode ter o seu ciclo social, o seu convívio com as suas amizades, mas você precisa aprender a analisar, examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. Quando você vê que os seus amigos estão te dando maus conselhos, você não pode seguir esses maus conselhos. Quando você vê que de repente eles estão te incentivando a desobedecer os seus pais, não lhes dê ouvidos, entendeu? Porque por mais que você tem as suas diferenças, que os seus pais pensem diferente de você, que talvez você não vai concordar muito com o pensamento deles, mas na maioria das vezes a única coisa que eles querem é o melhor para você. Eles só querem o seu bem e às vezes por isso eles vão falar alguma coisa que você não vai gostar, que não vai te agradar, eles vão ter um pensamento diferente do seu. Até porque eles já viveram muito mais, eles têm muito mais experiência, já passaram por muitas coisas e eles vão querer te aconselhar para o seu bem. E às vezes você vai querer ficar talvez com o conselho dos seus amigos que pensam mais igual a você, que não são tão diferentes de você, mas não faça isso. Aprenda a analisar tudo e reter somente aquilo que é bom, que é o conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas e que o comentarista destaca aqui também nessa lição. Vamos continuar, né? Em nossa família existem pessoas diversas, de um jeito distinto. Devemos aprender a conviver com elas da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Viver em amor e compreensão, em paz e no centro da vontade de Deus. Assim, aprenderemos e assimilaremos somente o que é bom para nós. Então, conforme eu já falei, você vai conviver com muitas diferenças na sua família. Você vai conviver com pessoas na sua família que têm pensamentos diferentes dos seus.
E nós precisamos aprender a conviver com cada uma dessas pessoas, porque na nossa vida, na nossa caminhada, vai ser desse jeito mesmo. Nem todas as pessoas que vão conviver com a gente vão ter os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Vão ter pessoas com pensamentos muito diferentes dos nossos. E nós precisamos aprender a respeitar isso e a conviver com todas essas pessoas, com amor, com carinho, conforme Jesus nos ensinou. Então é isso aí, pessoal. Todos nós temos as nossas diferenças. Por mais que você tenha as suas similaridades com seus pais, que você puxe alguns aspectos da personalidade do seu pai, da sua mãe, mas você vai ter as suas peculiaridades, as suas diferenças. E isso é totalmente normal. Deus nos fez dessa maneira. O segundo ponto diz assim: a diferença como presente. A palavra de Deus nos mostra o aspecto diverso de o Altíssimo criar o mundo. Em sua natureza criada há vegetações, animais e tudo quanto é vida orgânica, para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos. A mão de Deus atuou nessa diversidade e beleza de sua criação. Então, nós vemos aqui que até mesmo na natureza, Deus criou coisas diferentes. Deus criou vegetais, animais e tudo quanto é vida orgânica. Cada criação divina tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença. E isto é que faz com que toda a criação seja perfeita e seja maravilhosa, seja bela. São essas diferenças mesmo que faz a beleza de cada coisa. Com o ser humano, a coroa da sua criação seria diferente? E aí o comentarista faz uma pergunta. Se Deus criou tudo diferente, vegetação, animais, toda a matéria orgânica, será que com o ser humano seria diferente disso? Aí será que ele ia criar um ser humano padronizado, todos iguais, todos com a mesma personalidade? Com certeza não. Quando olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas de pensamentos, diversos aspectos da sua personalidade e tantas outras subjetividades, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso e múltiplo, criado para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Deus, ele fez um ser tão perfeito, mas tão perfeito, que existem bilhões de pessoas no mundo e cada um é diferente da outra. Você nunca vai pegar uma pessoa que seja igual em tudo, que concorde igualmente em todos os pensamentos, em todas as formas de pensar, em tudo. Você nunca vai pegar duas pessoas que sejam totalmente iguais. Por mais que você pegue duas pessoas que são gêmeos idênticos, que se parecem um com o outro, mas vai ter uma diferença de pensamento entre essas duas pessoas. Essas duas pessoas não vão ser totalmente iguais, porque Deus criou cada pessoa diferente uma da outra. E isso é muito maravilhoso, porque nós vemos a perfeição da criação divina. Porque imagina como que é para Deus ter criado cada pessoa diferente uma da outra. Isso aí para nós, para nossa mente humana, é difícil de imaginar como isso é possível. Mas Deus conseguiu fazer cada pessoa diferente. Entretanto, nem tudo é belo e bom. Não podemos esquecer que neste mundo vivemos sob a influência do pecado. O que quer dizer que nem toda a diversidade presente nos seres humanos reflete a vontade plena de Deus. Nós vimos muito isso aqui na lição passada. Nós falamos muito que Deus, ele criou o ser humano perfeito. Deus criou tudo perfeito. Porém, o pecado acabou corrompendo isso. Acabou destruindo essa perfeição que Deus havia criado. Então, o comentarista destaca mais uma vez isso aqui. Nem tudo é belo, nem tudo é perfeito, porque Deus criou tudo perfeito, mas o pecado veio e prejudicou essa perfeição. Então, Deus criou as pessoas diferentes, Deus criou o ser humano diferente, Deus criou Adão e Eva lá no jardim, o homem diferente da mulher, com diferenças boas, não com diferenças ruins. Agora, hoje o pecado, ele acaba colocando pontos negativos aí nessas diferenças. Então, hoje existem pessoas que são diferentes para o bem e existem pessoas que são diferentes para o mal, porque o pecado acaba fazendo isso com as pessoas. Sim, Deus criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeita criação de Deus, gerando essa mistura sem fim de coisas que geram destruição para a vida humana. Então é isso aqui que eu acabei de falar. Deus criou todas as pessoas perfeitas. Deus criou o ser humano perfeito. Apesar de cada um com as suas diferenças, Deus criou o ser humano perfeito. Porém, o pecado veio e deformou essa perfeição, deformou a criação divina. E agora o homem tem pensamentos ruins, tem pensamentos maus. Então, como saber se o modo como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Uma pergunta que o comentarista deixa para nós, muito importante. Dado esse contexto do mundo a qual nós vivemos, que Deus criou a
a criação dele foi perfeita, que o ser humano é perfeito, Deus nos criou perfeitos, mas que o pecado veio e deformou essa perfeição, e hoje nós vivemos em um mundo onde nós podemos fazer escolhas boas e escolhas ruins, e dada essa diferença que cada pessoa tem uma da outra, como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós vamos saber o que é bom, o que é ruim, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer? Se Deus nos deu essa liberdade de escolha, como é que nós vamos usar essa liberdade? Vejamos. Em primeiro lugar, devemos saber se temos seguido os passos de Jesus. Primeiro ponto, devemos seguir os passos de Jesus. Ele nos diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se fizermos o que ele pede, conforme João capítulo 15, versículo 10 e 12. Eu gostaria de ler esses dois versículos porque é muito importante aqui para o contexto da nossa lição. Vamos lá, João capítulo 15, versículos 10 ao 12. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é um mandamento de Jesus para as nossas vidas. É uma das maneiras que nós precisamos estar sempre atentos para fazer as escolhas certas. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Jesus, seguir os seus passos. Um conselho prático que eu vou te dar aqui agora. Toda vez que você for tomar uma decisão, que você for realizar uma ação, pare por alguns segundos e pense: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Tenta pensar isso, tenta responder essa pergunta. Se você conseguir responder essa pergunta, você sempre vai saber o que fazer, qual decisão tomar em qualquer ocasião. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar com essa pergunta e vai te dar essa resposta que você precisa para tomar as suas decisões. Você tem atendido o que Jesus lhe pediu? Uma pergunta do comentarista. Você tem obedecido aqui o mandamento de Jesus? Você tem seguido seus passos? É uma resposta pessoal que você responda para você. Se sim, fique tranquilo. Você será muito útil para Deus do jeito que é. Então, se você respondeu positivamente, se você tem seguido os mandamentos de Jesus, tem obedecido a sua palavra, pode ficar tranquilo. Mesmo você sendo diferente das outras pessoas, você vai ser muito útil na obra de Deus. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que na obra de Deus existem pessoas diferentes. E conforme eu já dei o exemplo lá atrás das profissões, imagine se todo mundo fosse médico. O mundo viraria um caos, não seria algo bom, não seria positivo. Agora imagina isso na obra de Deus, imagina dentro da igreja. Imagina se dentro da igreja, se todo mundo fosse pregador. E aí não tivesse ninguém para cantar, não tivesse ninguém para dirigir os cultos, não tivesse ninguém para administrar, não tivesse ninguém para trabalhar na área dos serviços da igreja. Imagina se todo mundo dentro da igreja tivesse uma mesma função. Mas graças a Deus que não é assim. Deus criou cada pessoa diferente. E cada pessoa é útil na sua área. Cada pessoa tem o seu valor na área que ela trabalha. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos guardar isso dentro de nós. Que nós temos a nossa utilidade na obra de Deus da maneira que nós somos. Talvez você pense que, mas eu não faço muita coisa. Eu não tenho muita utilidade na obra de Deus. Porque eu não sei falar muito bem, eu não sei cantar muito bem, mas pode ter certeza que Deus tem um propósito para a sua vida e que você vai ter sim uma utilidade na obra de Deus. De repente o seu serviço vai ser, a sua utilidade vai ser orar, talvez a sua utilidade na obra de Deus vai ser ajudar as pessoas em alguma outra área, não sei. Mas pode ter certeza que você tem uma utilidade, porque as suas diferenças é o que te faz único, a sua diferença é o que faz você ser útil na obra de Deus. Mas, se não, decida hoje mesmo obedecer ao Senhor em seu coração. Então nós fizemos a pergunta: você tem atendido o que Jesus lhe pediu? Se sim, fique tranquilo, você vai ser útil na obra de Deus. Se não, decida hoje mesmo obedecer ao Senhor em seu coração. Tome essa decisão. Ele nos quer fazendo a sua vontade, pregando as boas novas por todo o mundo, principalmente dentro da nossa casa, e não apenas nos evangelismos e nas viagens missionárias. Então, Deus, ele nos quer fazendo a sua obra, levando o seu evangelho, as suas boas novas de salvação para todas as pessoas. Não somente dentro da igreja, mas lá na nossa casa, no meio dos nossos amigos, no meio da sociedade, no nosso ciclo social a qual nós convivemos, no nosso trabalho, em todo lugar que a gente passar. Deus nos quer levando as boas novas de salvação. Vamos lá, nosso terceiro e último ponto. Todos são diferentes. E agora? Todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado. Sim, você tem razão. Então, nós já falamos muito aqui sobre as diferenças de cada pessoa.
E aí você pode pensar, poxa, mas se todo mundo é diferente, e agora? Agora ficou complicado. Como é que nós vamos conviver uns com os outros se todo mundo é diferente um do outro? Realmente é complicado, mas vamos ver o que nós podemos fazer. Mas para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, seja com os nossos pais, com os nossos irmãos ou com os nossos amigos. Então, para nós lidarmos uns com os outros sozinhos, poderia ser mesmo diferente, poderia ser mesmo difícil, por causa dessa diferença que existe entre as pessoas, entre nós e entre as outras pessoas. Mas nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito que habita em mim, que habita em você, que habita em cada um de nós, ele é que nos ajuda a lidarmos com essas diferenças, a aprendermos a respeitar uns aos outros, a amar uns aos outros. O Espírito Santo é que nos ajuda a lidar com essas diferenças. E assim nós conseguimos todos juntos no mesmo propósito caminhar para o mesmo objetivo. Porque mesmo com as nossas diferenças, mas o nosso objetivo e o nosso alvo, ele é um só, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitas vezes, dentro da família, as diferenças levam-nos às consequências trágicas. Isso aqui é importante. Às vezes, dentro das famílias, as diferenças acabam causando algumas consequências trágicas. Nós vemos que, por diferença de pensamentos, quantas brigas familiares existem hoje em dia, quantos irmãos que não conversam com os próprios irmãos, quantos pais que não conversam com os filhos, por causa de diferenças de pensamentos, por não saberem lidar com essas diferenças. E aí a Bíblia, ela vai nos contar um exemplo disso. Você conhece a história de José? Claro que sim, né? O nosso texto em destaque aqui da nossa lição de hoje. Ele era alguém bem diferente dos seus irmãos, pois era o filho mais novo de Jacó, tinha sonhos e expectativas que o distanciava de seus irmãos. José, ele era muito diferente dos seus irmãos. Se você ler lá o capítulo 37 do livro de Gênesis, conforme eu recomendei, você vai ver que José era diferente. Jacó tinha um carinho especial por José, porque ele era diferente. José, ele era uma pessoa que ele procurava fazer mais a vontade do seu pai. E quando seus irmãos faziam alguma coisa que era errada, ele vinha e contava aquilo para os seus pais. Não de maneira a prejudicar os seus irmãos, mas de maneira inocente, de maneira a querer ajudar o seu pai. E isso acabava fazendo com que os seus irmãos ficassem com raiva dele, não gostassem dele. E essa situação foi se agravando, vejamos. Certa vez a situação ficou tão complicada na família de José que os seus irmãos se deixaram levar pela inveja e maldade e o venderam como escravo para outro povo. Imagina, gente, que situação difícil. Os irmãos de José começaram a pegar uma raiva tão grande dele e agora ele vai ter ali alguns sonhos. Eu não vou contar a história detalhada porque eu sei que vocês já conhecem, vocês vão ler lá também o capítulo 37 e vão ver de Gênesis. Que José, ele vai ter agora 2 sonhos, e por causa desses sonhos, seus irmãos vão sentir mais inveja ainda dele. E agora, um certo dia, os irmãos de José vão tramar um plano para tentar matar o seu próprio irmão. Mas um dos irmãos de José, o irmão mais velho, ele vai intervir e não vai deixar que os outros irmãos matem José. Mas o que eles vão fazer? Vão prender José, vão vender ele como escravo. Agora imagina, os próprios irmãos de José pegaram ele e venderam ele como escravo. Simplesmente porque ele era diferente. E por causa dessa diferença, o seu pai gostava muito dele, amava muito ele, tinha um carinho especial com ele. E isso fazia com que os seus irmãos sentissem inveja. E por causa dessa inveja, eles resolveram vender o próprio irmão como escravo. Agora imagina, por causa de diferenças de pensamentos, uma briga familiar chega num ponto dessa. É muito complicado, nós precisamos nos policiar contra isso, porque nos nossos dias não é muito diferente. Nos nossos dias nós vemos brigas familiares que chegam assim a níveis inacreditáveis. Nós precisamos nos policiar muito contra isso. Porém, Deus transformou o que era uma história trágica em uma salvação para o povo de Israel. Como isso foi possível? Mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Deus, ele sempre trabalha para o nosso bem. Por mais que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem, mas Deus, ele tem uma maneira de trabalhar em cada coisa. Mesmo naquela situação difícil, Deus que é perfeito, Deus que tinha um propósito para a vida de José, ele trabalhou de uma maneira em que ele usou aquela situação difícil, ele usou aquela situação que os irmãos venderam José como escravo, para trazer salvação para todo o povo de Israel, inclusive para os irmãos de José que tinham vendido como escravo. Mas como isso aconteceu? Vejamos. José se deixou usar por Deus e não foi levado pelo sentimento de vingança.
Então, irmão, isso aqui é muito importante. José foi vendido, foi preso, foi humilhado pelos seus irmãos, foi desprezado, mas ele não deixou que a vingança tomasse conta do seu coração, porque futuramente José vai ter uma oportunidade na sua mão de vingar tudo aquilo que os seus irmãos haviam feito com ele, mas ele não deixou esse pensamento de vingança tomar conta dele, mas ele permitiu que Deus realizasse um propósito através da vida dele. E através do que Deus realizou na vida de José, ele pôde ser um instrumento para salvar os seus irmãos, para salvar os seus pais e salvar a sua família. Assim, ele superou a situação adversa e foi o homem usado pelo Altíssimo para salvar a sua família, incluindo os irmãos que o haviam vendido, conforme eu já falei. Relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas sobretudo amar o que nos tem como inimigos. Vamos voltar aqui no nosso texto em destaque, no nosso textual da nossa lição, Romanos 12, capítulo 12, versículo 18. O comentarista ele trouxe aqui de uma forma mais simples para nós entendermos, e ele ilustrou assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Basicamente é o significado desse versículo. Viver bem com as outras pessoas só depende de nós. Sempre que possível, vamos fazer o possível para vivermos bem com as outras pessoas, para amar uns aos outros. Jesus, ele nos deu o maior exemplo disso. E o maior exemplo que Jesus nos deu é que nós não devemos amar somente os nossos amigos, amar somente os nossos familiares, mas nós devemos amar todas as pessoas, inclusive aquelas que não gostam de nós, aquelas que não lidam muito bem com a gente. Nós devemos amar todas essas pessoas. É o que Jesus mesmo nos ensinou. Como filho de Deus em sua casa, você deve buscar se relacionar bem e com sabedoria com toda a sua família. Peça ajuda a Deus para que Ele mude a história da sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixe usar como canal de transformação dentro da sua família. Então, nós precisamos guardar essa recomendação aqui na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos amar todas as pessoas e precisamos ao máximo nos esforçar para lidar bem com todos. Por mais que vai ter diferença entre você e seus irmãos, você e seus amigos, você e a sua família. Mas você precisa se esforçar para deixar as diferenças de lado e aprender a lidar bem com todas as pessoas, amando uns aos outros conforme Jesus nos ensinou. Vamos lá, né? Chegamos ao final da nossa lição, vamos ler a nossa conclusão para encerrarmos o vídeo. Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo harmonia e comunhão aonde os nossos pés tocarem. Momentos de conflitos e adversidade são comuns e não poucos, mas cabe a você buscar em Deus sabedoria para fazer de seu lar um lugar de paz, onde todos venham desfrutar de um relacionamento de harmonia e respeito. Então, chegamos aqui ao fim da nossa lição. Eu espero que nessa lição você tenha aprendido que todos nós somos diferentes, que cada um tem a sua peculiaridade, que você tenha aprendido que essa diferença é um presente, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, e que você tenha aprendido como lidar com essas diferenças entre você, entre as pessoas, e como amar uns aos outros mesmo sendo diferentes. Os 3 objetivos principais da nossa lição. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, que você tenha aprendido aqui com essa lição. Ficamos por aqui, né? E até a próxima lição. Mais uma vez eu quero dizer, semana passada, na lição passada eu já falei isso pra vocês. Estou com bastante saudade de estar reunindo com vocês ali no templo, de estar presente ali com vocês, para estarmos aprendendo juntos ali da palavra do Senhor. Mas enquanto não podemos estar reunidos juntos ali no templo, nós vamos continuar aqui fazendo o vídeo para vocês não estarem perdendo aqui as lições. Espero que vocês estejam gostando. E se você estiver gostando, pega esse vídeo aí, compartilha com mais alguém também, talvez uma pessoa que não tem costume de ir lá na igreja, compartilha esse vídeo para eles assistirem. De repente eles vão pegar gosto pela palavra de Deus, daqui a pouco eles vão estar, quando tudo voltar ao normal, participando das escolas bíblicas dominicais lá com a gente também. Vamos aproveitar esse momento, né, fazer do momento de crise um momento de divulgação da palavra de Deus. E é isso aí, espero que todos tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe a vida, a família de cada um. E ficamos por aqui. A paz do Senhor para todos, um abraço, tchau, tchau.